Hello everybody, how are you doing? I hope you're all doing fine. Vamos começar então o seguinte. Nós vamos primeiro ler o diálogo, né? E aí vocês vão escutar e depois vocês vão me dizer o quanto vocês entenderam. É um diálogo de certa maneira simples, mas para algumas pessoas, outras não. Então, começando, prestem atenção aí, ativem seus ouvidos que eu vou começar. I have the worst job shift ever. No, I do. My shift is from 6 p.m. to 2 a.m. My shift is from 6 p.m. to 5 a.m. Okay, I was wrong. You have the worst shift. It's ruining my health. I have to change my sleeping schedule. I can never have dinner with my family anymore. Me too. My parents are mad at me. Mine too. They want me to quit. Let's quit together. Yeah, let's quit next week. All right. Amazing. Very good. I like this. Então, agora eu preciso que vocês me digam aí o quanto vocês entenderam deste diálogo que acabamos de ver aqui, meus amigos. Quanto vocês entenderam aí do diálogo que a gente acabou de ver aqui? É claro que a gente trabalha aqui também não só o seu entendimento do diálogo, mas também trabalhamos aqui a sua pronúncia, conexões entre as palavras e tudo mais, e algumas dicas extras aqui que o seu teacher traz diretamente from the United States for you, porque algumas coisas que eu vivi lá são bem legais de trazer, principalmente uma delas aqui que eu já vou dizer para vocês em breve. Vamos lá, então. Vamos trabalhar agora o nosso dialogue. So, pum, aqui é a primeira parte, né? I have the worst shift, ou job shift, ever. Ou seja, quando você quer dizer o pior de todos, você pode falar this is the worst game ever, por exemplo. Esse é o pior jogo de sempre, digamos assim. Claro que não é a mesma forma que a gente fala em inglês, mas é o pior jogo de todos, de tudo que eu já vi na minha vida. Então, por exemplo, it's the worst game ever, ou it's the worst car ever, que quer dizer a mesma coisa, é o pior carro de todos os tempos. Então, essa palavra worst é o pior de todos. Se você for falar pior do que alguma coisa, você vai usar worse com E. Eu até vou botar aqui dentro, aqui, ó, que é worse. Porque daí seria worse than. Então, my job is worse than yours. Worse. Worse é mais do que. Agora, o worst é o pior de todos. Worst, pior de todos. Worse, pior do que. Porque vai ser worse than, né? Então, pior do que. E aí, a gente vai para shift, job shift. O que é o job shift? Job shift é o seu turno de trabalho. Eu era, quando eu morava nos Estados Unidos, a shift leader. Fui, uma época, né? Shift leader. Um shift leader é estranho de falar essa palavra, né? Leader. Ele tem que fazer um Então, um shift leader era um líder de turno. E eu tive essa impressionante profissão quando eu trabalhei numa cafeteria chamada Dunkin' Donuts. E aí eu era um shift leader. E eu era muito bom como shift leader. Eu tratava os meus colegas de trabalho muito bem e me dei bem como shift leader. E depois eu me tornei manager, que é um gerente de loja. Então, I have the worst job shift ever. Eu tenho o pior turno de todos sempre. Eu vou apagar isso aqui porque eu estava fazendo uma outra explicação. E aí, o nosso amigo B aqui, que é o Bola, ele fala, no, I do. Não, eu tenho. E aí talvez você se pergunte assim, peraí, mas ele não falou I have, ele disse I do. Porque ele está utilizando, por exemplo, como se fosse uma pergunta, do you have the worst job shift? Yes, I do. Então ele fala, no, I do. Very good. Então você vai repetir aqui comigo. I have the worst job shift ever. Repetiu? Espero que sim. I have the worst job shift ever.
No, I do. No, I do. E aí, o A diz o seguinte: My shift is from 6 p.m. to 2 a.m. Então, o meu turno é my shift is, porque my shift é uma coisa, né? Então, por isso, nós vamos falar my shift e não my shift is e não my shift are, por exemplo. Então, my shift is from 6 p.m. to 2 p.m. Aqui vai ficar to 2 p.m. Beleza. É a mesma coisa. To. É a mesma pronúncia. Ou to. Mas você pode falar to 2 p.m. E o outro fala my shift is from 6 p.m. to 5 a.m. Então, 6 p.m. to 5 a.m. 6 p.m., 6 da tarde. 5 a.m., 5 da manhã. Realmente é muito pior, né? Agora, só para você aprender aqui o from, to, quando você vai falar de que horas e que horas você trabalha, I work from determinado horário to determinado horário. Então, se você trabalha das 9 às 5, I work from 9 to 5. I work from 9 to 5. Esse from 9 to 5 é um padrão e até uma expressão que é muito comum utilizada nos Estados Unidos. Guarde aí para você agora, que é um conteúdo extra, mesmo você que entendeu 100%. Então, esse 9 to 5, ele é utilizado para se referir ao trabalho do dia a dia. Então, as pessoas às vezes falam assim, cara, você está cansado do seu 9 to 5, né? Ou seja, você está cansado do seu trabalho de 9 às 5, né? Aquele trabalho, a mesmice e tal. Então, existe essa expressão aí, from 9 to 5, que é se referindo ao trabalho. Geralmente você vai ouvir aí vídeos motivacionais e tal. O cara tá cansado do 9 to 5, esse tipo de coisa. Então, isso é comum, é uma expressão que você pode escutar em algum momento e aí você já vai entender que ele está se referindo ao trabalho, porque a pessoa não vai falar efetivamente sobre trabalho, e sim vai falar 9 to 5, se referindo a esse período que você fica trabalhando. Muito bem, então vamos repetir. My shift is from 6 p.m. to 2 a.m. My shift is from 6 p.m. to 2 a.m. Agora B, my shift is from 6 p.m. to 5 a.m. My shift is from 6 p.m. to 5 a.m. Aí o A fala o seguinte, ok, I was wrong. Então, certo, eu estava errado. Então, I was wrong, eu estava errado. I am wrong, eu estou errado. You are wrong, você está errado. Então, I was wrong, eu estava errado. You have the worst shift. Você tem o pior turno. Lembrando, worst é o pior de todos. Worse, como eu expliquei antes, aí você vai utilizar pior do que, né? Então vai ser worse than. Vou tomar uma água aqui, senão daqui a pouco eu me engasgo. Água boa. E aí o B diz o seguinte, it's, e aqui, it's é uma contração de it mais is, ruining my health. Então, ruining my health quer dizer arruinando a minha saúde. Está arruinando a minha saúde. Agora é o seguinte, health é com TH. Então você não vai falar health, nem health, é health. 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 Vamos repetir? Vou dividir essa aqui em duas. Ok, I was wrong. Okay, I was wrong. You have the worst shift. You have the worst shift. It's ruining my health. Eu ia falar my life. It's ruining my health. Muito bueno. E aí, prosseguimos com I have to change
my sleeping schedule. Então, sleeping schedule seria horário de dormir. Sleeping schedule. Essa palavra aqui, muito embora ela se escreva dessa maneira aqui, schedule, você vai pronunciar ela como schedule, schedule, schedule. Então, inclusive, mais uma vez, informação extra aqui, quando eu trabalhava lá de gerente da pizzaria, um dos meus duties, ou seja, uma das minhas obrigações era fazer o schedule for the week, que era o schedule da semana, que é o horário dos funcionários, as pessoas, quem ia trabalhar onde e que horário. Então, isso era uma dor de cabeça, it was a headache, because it's something very hard. Então, I have to change, preste atenção na pronúncia de change, my sleeping schedule. E a gente já vai repetir essa, tá? Então, I can never have dinner with my family anymore. Se você traduzir essa frase ao pé da letra, o pé da letra vai ficar bem estranho, porque seria assim, ó, eu posso nunca ter, ou seja, jantar com minha família nunca mais. Mas na verdade é assim, ó, eu não consigo mais jantar com a minha família. Então, I can never have dinner with my family anymore. E que ele quer dizer que, cara, eu nunca mais consigo jantar com a minha família, eu não consigo mais jantar com a minha família. Enfim, como em português a gente fala bastante de formas diferentes. Então, vamos repetir a primeira aqui e depois a segunda. I have to change my sleeping schedule. I have to change my sleeping schedule. I can never have dinner with my family anymore. I can never have dinner with my family anymore. Bom, para a próxima, me too, eu também. My parents are mad at me. Então, eu também. Meus pais estão brabos comigo. Me too, eu também. Então, por que não I too? Por que me too? Quando você quer concordar com alguém em inglês, você fala me too. Se você for falar I, você geralmente vai usar um verbo. I like that too. Eu gosto disso também. Beleza. Então, my parents. Lembrando aqui que parents não é parentes, é pais. Então, parents. Parentes em inglês você vai falar relatives. Relatives. E are mad at me. Estão brabos com B. Estão brabos comigo. Então, quando você está mad at alguém, quer dizer que você está brabo com alguém, irritado com alguém. Então, por exemplo, você pergunta assim, por que você está brabo comigo? Why are you mad at me? Ou, você está brabo comigo? Are you mad at me? Então, por exemplo, imagino que você não deva brigar com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua noiva. Eu sei que você deve ter um relacionamento muito saudável e cheio de paz. Mas caso aconteça alguma coisa e ela ou ele ficar com aquela cara um pouco estranha, você olha e fala assim, are you mad at me? Você está brabo comigo? Ou você está braba comigo? Are you mad at me? Então repete aí essa pergunta. Are you mad at me? Ó, mad at, entendeu? Não é mad at me, é mad at me. Então, vai, mad at me, conhece o mad at me? Então, are you mad at me? Are you mad at me? Então você vai falar isso para ele ou para ela. E aí, o B fala o seguinte, mine too, que é os meus também, os meus pais, my parents. Se ele falasse, meus pais estão bravos comigo também, my parents are mad at me too. Mas nesse caso ele fala mine too. E quando você não vai usar ali a coisa que você quer dizer, essa coisa é minha, né? Então, ele tá sozinho, o minha. Então,
This book is mine. Quando tem a coisa depois do meu, minha, aí vai ser o my. Então é my coisa, e quando não tem coisa depois é mine. Deu para entender? Parece estranho, parece uma teoria da conspiração, mas não é. Só para você entender o my e o mine. Quando você quer falar meu carro, meu computador, minha casa, você vai falar my car, my book, my house. Porque você tem uma coisa depois do meu, minha e tal. Quando você não tem uma coisa depois, a coisa não está depois, ela está antes ou não está em lugar nenhum, então você vai usar o mine. Então, olha só. A coisa é o livro. E aí tem o meu ou minha, tá? Então agora, olha o que eu disse. Se tem coisa depois, é my. Se não tem coisa depois, se a coisa está antes, é mine. Então, ó, este livro é meu, né? Essa coisa é minha. A coisa está antes ou depois? A coisa está antes. Então, é mine. Então, this book is mine. Agora, se eu falar, este é o meu livro, a coisa está depois. Então, se a coisa está depois, é my book. Deu certo? Acho que sim, né? É só para você entender aí esse negócio de mine e my, porque em português é meu e deu, né? Minha, nossa, sei lá o quê. Então, mine too. Por quê? Porque a coisa não está ali. O que é a coisa? É o parents, que são os pais. Então, os meus também, né? Os meus pais também. They want me to quit. Eles querem que eu quit. Quit é você pedir demissão. Então, quando I quit, né? Isso, tu vê que tudo eu trago uma informação extra para vocês. Várias vezes nos Estados Unidos, quando a gente estava trabalhando, isso era bem comum de acontecer, principalmente em trabalhos assim de restaurante e tudo mais. As pessoas estão lá, né, fazendo aquele trabalho e, cara, é estressante. Quem trabalhou em restaurante sabe disso, o pau pega, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, o cara simplesmente tira o avental e fala, I quit, see you later, bye. Joga o avental e sai fora. Eu me demito, né, sei lá. Então, quit, ou I want to quit, eu quero me demitir, né, eu quero parar o trabalho. E também existe o quit smoking, né, que é parar de fumar, quit smoking. Então isso era comum lá, por quê? Porque na maioria dos trabalhos assim, não tem muito esse vínculo que nem tem aqui no Brasil, que o cara tem que dar lá 30 dias, não sei o que lá, um monte de coisa e assinar um monte de papelado. O cara simplesmente cai fora e não tá nem aí, entendeu? Então, claro, existe lá uma certa, como é que chama? Uma certa cortesia, que aí você dá 2 semanas, né, antes de sair, você conversa com o seu patrão lá e fala, vou te dar um mês para tu, né, enfim. Mas não tem esse negócio na lei. Então os caras pegam e ó, tchau pra ti. Não tem carteira assinada também. Depois, se ele quiser dizer que não trabalhou pra ti, ele vai em outro lugar e não tem como o cara ficar enchendo o saco lá perguntando se tu foi um bom empregado ou ruim. Enfim. É uma parada um pouco mais fácil, mas enfim. E aí, mine too, they want me to quit. Então, essa é uma outra estrutura bem legal para você aprender, que é eu quero que você faça alguma coisa. Eles querem que eu faça alguma coisa. Então, se eu quero dizer assim, ó, eu quero que você assista a minha aula, eu falo, I want you. Estranho, né? Porque parece que eu falo assim, ó, eu quero você, mas não é que eu quero você. Não é... Tá, não me leve mal, não é que eu não... é que eu quero você, fica estranho, né? Mas enfim, não é que eu quero você. E eu acho você é uma pessoa legal, você que está me assistindo, mas entenda que aqui o negócio é aula em inglês. Então, I want you to watch my class. Eu quero que você... Então não tem o I want that you watch my class. É I want you to watch my class. Agora, eles querem que eu faça alguma coisa. They want me to quit. Eles querem que eu saia fora do trabalho. Quit, né? Me demita. Então, they want me to quit. Eles querem que eu, ou por exemplo, você quer que eu
vá na sua casa. You want me to go to your house. I want you to drink coffee. Eu quero que você tome café. She wants him to go there. Ela quer que ele vá lá. Então é me, her, him, them, tá? Beleza. Então vamos repetir aqui, porque a gente já falou bastante sobre isso. Me too. My parents are mad at me. Me too. My parents are mad at me. Mine too. They want me to quit. Mine too. They want me to quit. Dude, I'm not quitting. I don't want to quit. I love my job, man. E agora, aqui, ó. Let's quit together. E o quit, você não vai falar o T ali no final, é quit, quit, quit. E não é quit, é quit, quit, quit. Tipo um som de E. Quit, quit. Então, let's quit together. Let's quit together. Ó, quit together. Vamos pedir demissão juntos. Vamos sair fora junto. E aí, o B fala o seguinte. Yeah, let's quit. Ó, quit, quit. E para o T aqui assim, ó. Quit next week. Yeah, let's quit next week. Legal, né? Agora vamos repetir aqui. Let's quit together. Let's quit together. Yeah, let's quit next week. Yeah, let's quit next week, man. All right. Muito obrigado mais uma vez. Thank you very much for being here, and I'll see you in my next class. Bye bye.